Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 22. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Meus irmãos, o século passado, o século XX, testemunhou um enorme interesse pela obra e, particularmente, pelos dons do Espírito Santo. O movimento pentecostal e carismático se concentrou em grande medida e enfatizou sobremaneira os dons, especialmente os dons extraordinários do Espírito Santo. Infelizmente, entretanto, esse interesse não foi acompanhado por igual interesse e estudo da Palavra de Deus. Reconhecidamente, no século passado, o interesse pelo estudo mais aprofundado das Escrituras não foi uma característica, uma marca do movimento pentecostal e do movimento carismático. Pelo contrário, houve até um desencorajamento, um desestímulo dos membros dessas igrejas de estudarem a Bíblia de maneira mais aprofundada. Isso se manifestou no número reduzido de instituições teológicas, de ensino, seminários, que manifestaram ou manifestassem uma qualidade acadêmica, mesmo no estudo da Bíblia, maior. Podemos dizer que, nesse sentido, houve uma certa dicotomia indevida, absolutamente indevida, entre o Espírito e a Palavra de Deus, o Espírito e as Escrituras. E a consequência disso foi um distanciamento do evangelicalismo das Escrituras, da Bíblia, e uma compreensão mais aprofundada da Palavra de Deus e, consequentemente, um enfraquecimento doutrinário das igrejas evangélicas e, podemos até dizer, um enfraquecimento ético, moral do evangelicalismo. E nós estamos experimentando hoje exatamente as consequências disso. Mesmo membros desse movimento pentecostal, pelo menos alguns, reconhecem que o evangelicalismo contemporâneo enfrenta uma crise doutrinária e ética e moral. E não é sem razão, portanto, meus irmãos e irmãs, que, apesar do número de evangélicos haver crescido enormemente no século passado, o testemunho evangélico diminuiu enormemente no que diz respeito à sua conduta e à sua ética.
E a passagem que nós temos para considerar hoje à noite aborda, pelo menos, um aspecto dessa questão, um aspecto da obra do Espírito Santo, e especialmente nos ensina acerca da nossa atitude com relação às proclamações proféticas ou às proclamações da vontade de Deus, de um modo geral. Os irmãos têm acompanhado a exposição dessa primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Estamos já, com a graça de Deus, concluindo. Eu pretendo concluir a exposição dessa carta em mais 2 domingos. E os irmãos têm acompanhado e conhecem bem o contexto em que a passagem que nós lemos se encontra. Os irmãos sabem que a partir do verso 12, versículo a partir do qual o presbítero Célio leu há pouco, o apóstolo Paulo passa a abordar assuntos domésticos, isto é, assuntos relacionados à vida diária da comunidade de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. E os irmãos viram nos últimos domingos como o apóstolo Paulo recomenda qual deveria ser a atitude dos membros da igreja de Tessalônica para com a liderança, nos versículos 12 e 13, como o apóstolo Paulo recomenda qual deveria ser a atitude dos membros da igreja de Tessalônica, uns para com os outros, especialmente para com aqueles grupos que mencionamos aqui como portadores de necessidades espirituais presentes na igreja de Tessalônica. E no domingo passado, as recomendações do apóstolo Paulo acerca da atitude dos membros da igreja de Tessalônica para com Deus, particularmente no que diz respeito à resposta dos crentes individuais e congregados na congregação, em culto a Deus, em termos da alegria que deve tomar conta e caracterizar a nossa vida, tomar conta do nosso coração e caracterizar a nossa vida, a oração constante, contínua, incessante, que também deve marcar o nosso relacionamento com Deus, e a gratidão que deve tomar conta também da nossa vida e do nosso coração, por experimentarmos manifestações tão abundantes e merecidas da bondade, da misericórdia, do amor e da graça do Senhor para conosco. Estivemos, portanto, considerando a atitude dos membros para com a liderança, a atitude mútua dos membros e a atitude dos membros para com Deus, especialmente no que diz respeito à nossa resposta a Deus. No nosso relacionamento com Deus, podemos identificar 2 lados, tanto no nosso relacionamento individual, como no nosso relacionamento nos momentos de culto, nos momentos de adoração. Por um lado, Deus nos fala, e por outro lado, nós respondemos a Deus com nossos louvores, com alegria, com as nossas orações e com a nossa gratidão. Os versículos que consideramos no domingo passado, versos 16 a 18, abordam essa nossa resposta a Deus, alegria, oração e gratidão. Já os versículos que nós acabamos de ler abordam a nossa atitude para com Deus, a atitude do crente, especialmente para com o anúncio da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, ou, de maneira específica, no caso da igreja de Tessalônica, a atitude do crente para com essas manifestações proféticas, esses anúncios
da vontade de Deus, da revelação de Deus. Os irmãos podem observar que nós temos nesses 4 versículos 5 declarações breves, diretas, curtas, 5 verbos no imperativo. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. A primeira dessas declarações, os irmãos podem, por favor, acompanhar, no verso 19, não apagueis o espírito, poderia estar relacionada ao contexto anterior, ela está intimamente relacionada ao contexto tanto anterior como aos versículos que nós acabamos de ler, ao contexto posterior. Não há dúvida que a alegria, o regozijo, a oração e a gratidão do crente estão intimamente relacionados à obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem produz gratidão no nosso coração, é o Espírito Santo quem nos motiva à oração e quem aperfeiçoa as nossas orações, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus nos assiste nas nossas orações. E a alegria é incluída entre os frutos do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Portanto, poderíamos ler essa passagem assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, não apagueis o Espírito. Como que, entendendo o versículo 19, em termos do contexto anterior, porque podemos, sem dúvida alguma, apagar o Espírito quando não nos regozijamos em Cristo, quando não vivemos uma vida de oração e quando não somos gratos sempre ao nosso Criador e ao nosso Redentor. Mas, como eu disse, esse versículo pode e parece estar mais ligado ao contexto posterior. Podemos perfeitamente ler, como lemos esses versículos: não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, ligando, associando o versículo 19 mais intimamente aos versículos seguintes, o versículo 20 até o versículo 22. Afinal de contas, não há como dissociar o espírito da profecia. Não há como separar o espírito da revelação da vontade de Deus, porque Ele é quem faz isso. E não há como dissociar o espírito do discernimento que o crente precisa exercitar e ter, do juízo, do julgamento acerca daquilo que é anunciado como vontade revelada de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos habilita a julgar todas as coisas, com o propósito de reter o que é bom e nos abstermos daquilo que é ruim. Essas 5 declarações, essas 5 sentenças curtas no imperativo, os irmãos podem perceber, portanto, estão intimamente associadas, intimamente relacionadas. Elas se esclarecem mutuamente, sendo que a 4ª e a 5ª declaração são como que 2 lados da mesma moeda, explicando a 3ª declaração. A primeira, não apagueis o espírito; a segunda,
não desprezeis profecias. Então a terceira, julgai todas as coisas, e os dois lados envolvidos, julgar no sentido de reter o que é bom e negativamente rejeitar aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Portanto, irmãos, esses versos, eles nos ensinam qual é a nossa atitude correta como crentes. Em primeiro lugar, qual deveria ser a atitude correta dos membros da igreja de Tessalônica, diante das declarações proféticas que aconteciam ali na igreja de Tessalônica. Ou, em termos mais gerais, essa passagem, esses versículos, nos orientam acerca de qual deve ser a atitude do crente para com a proclamação da vontade de Deus. Aqui temos ensinos que eu compreendo, irmãos, preciosos. Aqui nós temos, o Paulo nos ensina qual deve ser, de fato, a nossa abordagem diante de manifestações públicas ou proclamações públicas do que seria a vontade do Senhor, do que seria a vontade de Deus. Isto é, como é que nós devemos agir? Seja, quer no contexto pentecostal, como é que os membros devem proceder diante das supostas ou pretensas profecias, e no nosso contexto, como é que os crentes devem proceder diante dos anúncios, das pregações, das manifestações, das proclamações da vontade de Deus por aqueles a quem Deus constitui ministros da sua palavra, ministros do Evangelho. Como é que nós devemos agir? Qual deve ser a nossa atitude? E esse texto nos responde com essas declarações, primeiro nos ensinando que nós não devemos apagar o Espírito. Isso é literalmente aquilo que o texto nos ordena, nos diz: não apagueis o Espírito, ao que tudo indica, nesse contexto de manifestações proféticas, ou em termos gerais, nesse contexto de proclamação da vontade de Deus. A palavra aqui, adequadamente traduzida por Espírito com letra maiúscula, denota, obviamente, não o espírito humano, não apagar o nosso espírito. A mesma palavra é utilizada no original e nas nossas traduções para o Espírito nosso e o Espírito Santo de Deus. E aqui, de maneira adequada, foi colocado em letra maiúscula, porque denota o Espírito Santo de Deus. Há, como eu disse, uma relação íntima entre o Espírito Santo e essas declarações anteriores e as declarações posteriores. Sem dúvida, a referência aqui é ao Espírito que alegra, ao Espírito que traduz as nossas orações, o Espírito que revela, o Espírito que manifesta a vontade de Deus aos profetas, o Espírito que nos ilumina para compreendermos a vontade revelada de Deus. E na Bíblia, com frequência, o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, exatamente por causa das propriedades do fogo. Não apenas em uma ou duas referências, o Espírito Santo é comparado e simbolizado pelo fogo, exatamente porque, assim como o fogo arde, vivificando um carvão, tornando em uma brasa viva, assim também o Espírito Santo age e opera no coração do crente, da pessoa, vivificando essa pessoa, tornando-a como uma brasa viva também. O Espírito Santo, assim como o fogo, ele vivifica, ele torna vivo
Assim como o fogo torna vivo o carvão em brasa viva, assim também o Espírito Santo vivifica o crente. Mas o fogo também queima. Ele tem essa propriedade purificadora. E assim como o fogo também queima, purificando, retirando as impurezas dos metais, assim também o Espírito Santo purifica o crente, santificando-o da iniquidade, da impureza e do pecado. O Espírito Santo é uma das obras do Espírito Santo, a santificação do crente. Mas o fogo tem ainda outra propriedade, ele não apenas vivifica, queima, arde e purifica, mas ele também ilumina. Hoje, a propriedade iluminadora do fogo, para nós, que apenas apertamos o botão e ligamos as lâmpadas, fica um pouco diminuída. Mas numa época em que não havia eletricidade e a iluminação era através do fogo, essa propriedade era muito mais evidente e muito mais clara. O Espírito Santo é comparado ao fogo, não apenas porque ele vivifica, ele arde, não apenas porque ele purifica, ele queima, mas porque ele ilumina, ele lança luz, ele esclarece. Ele toma um coração em trevas e ilumina esse coração em trevas, de modo que nós que não podíamos ver a nossa natureza pecaminosa e não podíamos perceber a glória de Deus na face de Cristo, pela operação iluminadora do Espírito Santo, passamos a compreender tanto a nossa natureza pecaminosa, a ver a glória de Deus na face de Cristo e a compreender a vontade revelada de Deus. Obviamente, meus irmãos, que o termo aqui utilizado, apagar o Espírito Santo, significa limitar, de alguma maneira restringir, de algum modo atrapalhar qualquer área da operação do Espírito Santo de Deus na vida do crente, seja no que diz respeito ao seu ardor, à sua vivificação, seja no que diz respeito à sua obra purificadora, santificadora, seja no que diz respeito, especialmente nesse contexto, à obra iluminadora do Espírito Santo de Deus, que nos qualifica e nos habilita a compreender a vontade de Deus, aquilo que Deus revela em termos doutrinários e aquilo que Deus revela em termos da sua vontade para a nossa vida. E nessa primeira declaração, portanto, o apóstolo Paulo exorta os membros da igreja de Tessalônica a não atrapalharem a obra do Espírito Santo nas suas vidas, a não obstacularizarem, a não colocarem empecilhos nessa obra multiforme do Espírito Santo, que o Espírito Santo realiza no coração do crente, e em particular, a obra relacionada à revelação da sua vontade para a nossa vida. Somos exortados, portanto, a não atrapalhar, a não restringir, a não impedir a obra daquele que não é uma força, daquele que não é apenas um impulso, mas daquele que é um ser, daquele que é uma das três pessoas da Trindade, daquele que é Deus Todo-Poderoso
e que através da obra salvadora e redentora de Cristo, passou a habitar no nosso coração, a tabernacular dentro de nós, no nosso ser, na nossa vida, a fim de operacionalizar, a fim de efetuar, de operar a vontade de Deus no nosso coração e na nossa vida. Com todo o temor e tremor, nós podemos dizer que de nada adiantaria o decreto eletivo e a predestinação do Pai, e de nada adiantaria a obra expiatória, objetiva, sacrificial do Filho na cruz, se o Espírito Santo de Deus não aplicasse de maneira eficaz, pela instrumentalidade da sua palavra, essa obra salvadora e redentora, iluminadora no nosso coração e na nossa vida. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e era necessário que o Espírito Santo de Deus, em conjunto com as demais pessoas, participasse dessa obra, porque a salvação do início ao fim é obra de Deus na nossa vida, em virtude da nossa natureza tão depravada, corrompida e pecaminosa, do estado de morte que caracterizava a nossa existência antes de que a luz de Deus brilhasse no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E aqueles irmãos de Tessalônica são, portanto, exortados a não impedir a obra do Espírito Santo e, particularmente, não impedir, não atrapalhar, não apagar a obra do Espírito Santo no que diz respeito à proclamação, à revelação da vontade de Deus. Se queremos agir de maneira correta no que diz respeito, portanto, à proclamação da vontade de Deus, devemos começar por aqui, termos a preocupação seríssima de não apagar o Espírito Santo de Deus. E a segunda declaração nos ajuda, com certeza, a compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer com a primeira, quando ele continua dizendo, ordenando, exortando a igreja de Tessalônica a não desprezar profecias. Não desprezeis profecias. Como disse, meus irmãos, o Espírito Santo está intimamente ligado à revelação da vontade de Deus. Está ligado à revelação em si, ele é quem revela a vontade de Deus. Está relacionado à inspiração da palavra de Deus, foi ele quem agiu sobrenaturalmente nos autores das Escrituras, de maneira a preservá-los do engano, do erro, de modo que eles pudessem registrar exatamente aquilo que Deus quis e determinou que fosse registrado na sua palavra infalível. O Espírito Santo de Deus está ligado à interpretação das Escrituras. Não adiantaria apenas nós labutarmos, estudarmos a Bíblia, sem suplicarmos a graça e a operação do Espírito Santo de Deus para que possamos compreender a vontade de Deus, porque foi Ele quem inspirou, e ninguém melhor do que Ele pode, e na realidade ninguém, a não ser Ele, pode nos habilitar a compreender a vontade de Deus. E ainda, Ele ilumina o nosso coração para que, com a graça de Deus, possamos entender melhor qual é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Na igreja primitiva, meus irmãos, não há como deixar de perceber isso. O papel da profecia era extremamente importante. Os irmãos sabem que da nossa compreensão reformada, a profecia, os profetas
constituíam um ofício temporário no início da história da igreja cristã. A instituição da igreja na nova dispensação do Evangelho, na nova dispensação da graça, na sua forma não mais prefigurativa, tipológica, na sua forma não mais nacional, que caracterizava a antiga administração do Pacto da Graça, a antiga aliança, mas na forma universal que caracteriza a nova administração do Pacto da Graça, a nova dispensação do Evangelho. A instituição da igreja demandou alguns ofícios temporários para que fosse possível a igreja ser instituída e organizada nessa nova dispensação. E os irmãos conhecem bem esse assunto, temos tido a oportunidade de considerar várias vezes e sabem que dentre esses ofícios temporários, no início da nova dispensação do Evangelho, estavam entre eles o apostolado. Não podemos falar de apóstolos no sentido em que eles existiam, os 12 apóstolos, os profetas. Não podemos mais falar de ofício profético nos termos em que acontecia no início da história da igreja, quando a vontade suficiente de Deus revelada na sua palavra ainda não havia sido revelada, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. É bom lembrar que a igreja, naqueles primeiros séculos, acerca da qual nós lemos aqui no Novo Testamento, ela não tinha ainda o Novo Testamento, ela tinha apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Quando hoje nós queremos conhecer a vontade de Deus para nós como igreja, nessa nova dispensação do Evangelho, nós recorremos ao Novo Testamento na certeza de que aqui nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos crer e conhecer, a fim de que sejamos salvos e possamos viver de modo agradável a Deus e cultuá-lo de maneira que lhe agrada. Quando nós queremos tomar decisões na nossa vida, nós temos a certeza de que podemos recorrer à palavra de Deus, particularmente ao Novo Testamento, e então aqui encontraremos os princípios que nortearão a nossa vida e nos permitirão e nos possibilitarão tomar as decisões corretas em todas as áreas da nossa vida. Mas a igreja primitiva não tinha isso. E, portanto, era imprescindível o ministério apostólico, com autoridade apostólica, e também, absolutamente importante, o papel dos profetas, no que diz respeito à revelação da vontade de Deus. Não apenas a revelação da vontade de Deus, que constituiria o cânon bíblico, mas a revelação da vontade de Deus acerca de aspectos particulares, pessoais da vida, para nortear a vida da igreja, que não tinha o Novo Testamento para norteá-la através dos princípios, como nós temos hoje para dirigir e nortear a nossa vida. Então, meus irmãos, a profecia exercia um papel fundamental e um papel importantíssimo na igreja cristã, naquele primeiro século, em que o cânon bíblico ainda estava sendo inspirado, a vontade de Deus e ainda estava sendo revelada e a Bíblia ainda estava sendo escrita. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo compara a igreja a uma construção, a uma edificação, a um edifício, aonde nós crentes
somos pedras, tijolos que constituem esse edifício, e os apóstolos e profetas constituíram um alicerce, um fundamento sobre o qual a Igreja de Cristo, nós, pedras vivas, somos erigidos, somos edificados. Em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 19, nós lemos exatamente assim, quando lemos: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus do Espírito. E quando o apóstolo Paulo inclui no alicerce da igreja não apenas os apóstolos, mas também os profetas, ele está apontando para o fato de que esses ofícios foram ofícios fundamentais, importantíssimos, porque relacionados à revelação da vontade de Deus, mas que foram ofícios temporários, porque o alicerce é estabelecido apenas uma vez e não fica sendo construído, edificado sobre as paredes, sobre os muros, mas é estabelecido de uma vez por todas, para que então a igreja seja edificada como pedras vivas sobre esse alicerce apostólico e profético, alicerce, por sua vez, firmado nessa rocha sólida, que não pode ser outra senão o nosso amado e bendito Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular que sustenta os apóstolos, os profetas, que por sua vez, sobre cujos ministérios, por sua vez, a Igreja de Cristo, na nova dispensação da graça, está fundamentada, está alicerçada. Com relação ao papel do Espírito Santo hoje, sem dúvida, os nossos irmãos pentecostais, quando pensam na obra do Espírito Santo, de um modo geral, imediatamente pensam, particularmente nos dons do Espírito Santo e nos dons extraordinários do Espírito Santo. E entre esses dons, como por exemplo o dom de curar, o dom de línguas, inclui também o dom de profecia. Quando nós, não pentecostais, pensamos no Espírito Santo, nós pensamos no Espírito no conjunto da sua obra, que mencionei há pouco, e que inclui tanto a purificação, a santificação, como a capacitação, a vivificação, como a iluminação, sempre ligando o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, que Ele inspirou e que Ele nos ilumina para podermos então compreendê-la e, com a graça de Deus, aplicá-la à nossa própria vida. Portanto, nós que não partilhamos da mesma teologia dos nossos irmãos pentecostais acerca da contemporaneidade dos dons extraordinários do Espírito Santo, particularmente no que diz respeito às profecias, não compreendemos que ainda hoje, de maneira como acontecia no Novo Testamento, no início da história da igreja, Deus comissione profetas no sentido em que esse ofício era exercido no Antigo Testamento e era exercido no início da história da igreja, antes que o cânon fosse formado. Se nós entendêssemos
que ainda há profetas, nos termos em que os profetas existiram durante os primeiros anos da história da igreja, então nós teríamos que acrescentar as suas palavras proféticas ao cânon bíblico. Nós teríamos que reconhecê-las como sendo revelação infalível da vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo, nessa sua segunda declaração, no versículo 20, não desprezeis profecias, quando ele utiliza a palavra desprezeis, ele quer dizer exatamente isso que a palavra traduz aqui, isto é, não tratar com desdém, não tratar com desprezo, não desprezar, não considerar alguma coisa sem valor, não desvalorizar, não rejeitar as profecias. Os irmãos que conhecem o Novo Testamento, especialmente já estudaram as cartas de Paulo à igreja de Corinto, sabem que havia, pelo menos em algumas igrejas primitivas, a tendência de desvalorizar a profecia, especialmente, como lemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 4, no versículo 3, esses aspectos gerais que compreendiam a profecia, que incluía não apenas predizer o futuro, o que ocorria ocasionalmente, mas incluía a edificação, a exortação e a consolação. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Mas havia, pelo menos na igreja de Corinto, a tendência de desprezar o ministério profético, por causa de uma ênfase exagerada no dom de línguas. E o apóstolo Paulo, então, exalta o ministério profético, exalta a profecia, porque era através da profecia que Deus falava aos homens, Deus edificava, Deus confortava, Deus consolava, Deus instruía, Deus animava, Deus encorajava através das profecias. Não pense em profeta simplesmente como aquele que revela mistérios ou como aquele que revela o futuro. Profeta na Bíblia faz referência aos porta-vozes de Deus, aquele que Deus coloca diante de si e para declarar, revelar, interpretar e aplicar a sua vontade, seja exortando o povo, seja encorajando, seja admoestando, seja advertindo, como os profetas faziam no Antigo Testamento e como eles faziam também no início da história da igreja. Portanto, irmãos, a exortação do apóstolo Paulo é no sentido de que aqueles membros da igreja de Tessalônica não desprezassem as profecias, não julgassem as profecias, não desconsiderassem o valor das profecias, não tratassem a profecia com desdém. É possível, irmãos, que por trás dessa exortação do apóstolo Paulo aos membros da igreja de Tessalônica estivesse a atitude de alguns dos membros já mencionada aqui nessa carta. É possível que o motivo, a razão que estava levando alguns a desprezarem as declarações proféticas fosse o excesso, fossem os desvios, fossem as falsificações, a falsidade, as falsificações. Os irmãos sabem que havia em Tessalônica um interesse muito grande por questões escatológicas, por questões relacionadas ao fim dos tempos.
E os irmãos sabem que alguns demasiadamente interessados nessas questões escatológicas estavam naufragando na conduta, porque estavam deixando de trabalhar, tornando-se ociosos, dependendo de outros, o que levou o apóstolo Paulo a admoestar e a exortar esses irmãos a não andarem desordenadamente, mas serem dirigentes, trabalhadores, desempenharem as suas vocações nesse mundo. E nós podemos imaginar esses ociosos intrometidos exageradamente interessados em datas e em questões escatológicas, extrapolando e desviando, e quem sabe até falsificando profecias, levando as profecias ao descrédito e as declarações proféticas ao desprezo. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Poderia ser que o que aconteceu foi o outro lado, ou seja, que profetas legítimos, que estivessem ali exortando o povo e condenando a atitude dessas pessoas que estavam procedendo de maneira errada, inadequada, incorreta, essas pessoas estivessem desprezando aqueles que, em nome de Deus, estavam ali admoestando e exortando e corrigindo as faltas e os erros que eles estavam cometendo. Mas o fato, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo exorta a igreja a não considerar as declarações proféticas alguma coisa desprezível, não desprezar profecias, não desvalorizá-las, não considerá-las sem valor, mas a proceder de maneira correta, de maneira adequada. E qual era a maneira correta e a maneira adequada que eles deveriam proceder? A terceira declaração, a quarta e a quinta, deixam bem claro. Eles deveriam julgar todas as coisas. Eles deveriam, nossa tradução está muito boa, outras traduções e outras línguas às vezes traduzem por provar todas as coisas, e está correta também, mas provar no sentido de submeter a teste, provar no sentido de submeter a prova, isto é, julgar, avaliar, mais precisamente, testar a genuinidade, a veracidade das profecias. A igreja de Tessalônica estava sendo exortada a não rejeitar de antemão, mas a julgar, a avaliar, a testar. E a palavra aqui utilizada no original era muito frequentemente utilizada exatamente no sentido de testar metais, testar gemas preciosas, testar moedas, para ver se a moeda é verdadeira, se a moeda é genuína, ou se o metal é genuíno, se o ouro é genuíno, e não uma falsificação, e não uma imitação que não corresponde à realidade, não corresponde à verdade, não é genuína. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Ao invés de desconsiderarem ou não darem valor, estamos falando naquele contexto da profecia, no Novo Testamento, daquele ofício temporário, quando Deus manifestava a sua vontade através dos profetas, revelando a sua vontade ao povo, a igreja não deveria desprezar essas manifestações proféticas, mas deveria submetê-las a teste, a passá-las no crivo. Aqui o apóstolo Paulo não nos fornece quais são os critérios que nós devemos utilizar para provar as profecias. Mas em outras passagens do Novo Testamento, João, especialmente, e outros autores bíblicos, indicam quais são os critérios
segundo os quais nós devemos julgar, submeter a teste e, assim, provar a genuinidade ou não da mensagem profética, das declarações proféticas, dos anúncios, supostamente expressando a vontade de Deus. Então, deixa claro que há espíritos e espíritos, e nós devemos provar os espíritos. E dentre esses critérios, poderíamos relacionar muitos, mas eu mencionei apenas alguns para a consideração dos irmãos, para lembrar os irmãos, não há nenhuma novidade com relação a isso. Um desses critérios, certamente, é a harmonia com as Escrituras. Qualquer declaração profética deveria estar de acordo com aquilo que anteriormente já havia sido revelado no Antigo Testamento, já havia sido revelado pelo Senhor Jesus e estava sendo ensinado, estava sendo ensinado pelos apóstolos, absolutamente infalíveis nos seus ensinos e nas suas declarações. E, portanto, a igreja estava sendo exortada a comparar aquilo que era anunciado como profecia com aquilo que estava escrito para ver se as coisas eram de fato assim, como fizeram os bereanos e foram exaltados pela atitude deles, ao submeterem a teste aquilo que mesmo o apóstolo Paulo estava pregando, estava ensinando, para ver se as coisas eram realmente assim, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, que nós não devemos ultrapassar o que está escrito, não devemos ir além daquilo que está escrito. E esse é um critério permanente, isto é, qualquer declaração profética precisa bater com aquilo que está revelado nas Escrituras, aquilo que foi revelado na palavra de Deus. João oferece outros critérios específicos, alguns critérios, um desses critérios é aquilo que nós podemos chamar de critério cristológico, isto é, uma cristologia correta. Se alguém, como nós lemos em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, não ensinar acerca de Cristo aquilo que de fato a palavra de Deus ensina acerca de Cristo, isso não é profeta coisa nenhuma, isso é falso profeta. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Qualquer pessoa que ensinar, questionar e anunciar como sendo revelação de Deus, alguma coisa que contrarie as verdades reveladas acerca da pessoa e da obra essencial de Cristo, isso não é de Deus coisa nenhuma. Se alguém disser, por exemplo, que Cristo é apenas uma aparência de pessoa, que na verdade é apenas um ser divino, ou então é apenas um ser humano e não passa de um profeta, ou qualquer coisa semelhante a isso, podemos rejeitar, porque isso não representa a vontade do Espírito Santo de Deus, mas de falsos profetas. A mesma coisa podemos dizer com relação a esses critérios
quanto a uma soterologia correta, uma soterologia adequada, a verdade bíblica, a doutrina bíblica correta acerca da salvação. Escrevendo aos Gálatas, logo no início da sua carta, e os irmãos devem lembrar, porque estivemos estudando essa carta há pouco tempo, o apóstolo Paulo, de maneira muito dura, admoesta aos Gálatas, dizendo exatamente porque eles estavam passando para um outro evangelho, uma outra doutrina de salvação que não estava de acordo com o evangelho, era uma perversão do evangelho. E ele diz no verso 8, mas ainda que nós, diz ele, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, ele enfatiza, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito, seja anátema. Qualquer profeta que se apresente anunciando qualquer tipo de salvação, que não seja exclusivamente fundamentado, dependente da obra redentora e salvadora de Cristo na cruz do Calvário, sugerindo que obras, ou fé, ou mérito, ou qualquer coisa nossa justifique a nossa salvação, seja anátema, seja maldito. Isso é um critério para a rejeição dos falsos profetas. Também o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 5, nos oferece um critério que diz respeito não ao conteúdo da mensagem, mas ao próprio caráter do profeta. Quando ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E o Senhor Jesus continua admoestando, dizendo: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Dentre os testes para avaliação das mensagens tidas como proféticas, estão não apenas a harmonia com as Escrituras, uma cristologia correta e uma soterologia bíblica, mas o próprio caráter do profeta. Se os frutos deles não estiverem de acordo, se a vida deles não estiver de acordo com o modelo santo das Escrituras, isso é um falso profeta, e a sua mensagem não merece ser levada a sério, deve ser provada e rejeitada. E finalmente, irmãos, dentre os critérios que a Bíblia apresenta, entre os vários critérios que a Bíblia apresenta, está o próprio cumprimento das profecias. Se as profecias anunciadas pelos profetas não se cumprirem, eles são mentirosos. E nós lemos acerca disso em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo na verdade, a partir do versículo 15, não posso ler toda a passagem, porque senão nós nos estenderemos muito além do nosso prazo, nosso tempo, mas essa passagem
deixa claro que aqueles profetas que presumirem falar em nome de Deus, sem serem enviados, sem serem ordenados por isso, sem que a sua palavra se cumpra, então eles são falsos profetas. Se disserem no teu coração, como conhecerá a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, se não cumprir, não suceder como profeta, nem suceder como profeta, então é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, meus irmãos, essa é a atitude que o apóstolo Paulo recomenda no que diz respeito diante daqueles que se levantam para declarar a vontade de Deus e falar em nome de Deus. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, mas isso não significa simplesmente receber as declarações proféticas ou as proclamações em nome de Deus de maneira acrítica, como que simplesmente por causa da reivindicação de ser em nome de Deus e de ser profeta, então essa mensagem deve ser aceita. Isso não corresponde ao ensino da palavra de Deus. Pelo contrário, somos exortados a provar os espíritos, somos admoestados a submeter a teste todas as coisas, somos advertidos a rejeitar aqueles profetas cujas obras militam, na verdade, o testemunho e a vida militam contra eles, e aqueles profetas que, na realidade, contradizem a palavra de Deus, a vontade de Deus, vão além daquilo que está escrito e as suas profecias não se verificam, não se realizam, não se cumprem. E o apóstolo Paulo, então, continua, meus irmãos, como que essas consequências naturais da exortação que nós acabamos de considerar. Quando ele diz, julgai todas as coisas, e então continua dizendo, retendo o que é bom, o apóstolo Paulo está exatamente se referindo àquilo que ele vinha falando. Aqui nós não temos uma exortação geral, no sentido de que o crente deve sempre reter tudo que é bom, aquilo que é bom. Claro que nós, como crente, devemos reter tudo que é bom. Não só na nossa mente, exercitando a nossa mente, abastecendo daquilo que é bom e agradável, mas aqui, meus irmãos, reter significa apegar-se, significa guardar firme, significa ser fiel, significa conservar mesmo, guardar, se apoderar disso. E a referência é ao bom no sentido de genuíno. Bom aqui significa genuíno. Essa é a exortação. Submeter as declarações proféticas a teste. E então, se passar no teste, é genuíno, é verdadeiro, é bom. E sendo bom, então é vontade de Deus. Então é palavra de Deus. E então deve ser valorizado, deve ser retido, e nós devemos orientar e conduzir nossas vidas por isso. Assim como na igreja primitiva, um profeta genuíno declarava a vontade de Deus, e evidentemente, quando essa declaração era genuína e verdadeira, a igreja deveria aceitá-la como vontade de Deus e praticá-la na sua vida. Assim também nós devemos fazer, quando a vontade de Deus é revelada, e é ensinada, e é proclamada, e provada, e revelada como sendo, de fato, genuína, porque ela representa a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia enfatiza muito essa questão de reter a vontade de Deus, de nos apegarmos à palavra de Deus. Os irmãos devem estar lembrados das palavras do apóstolo Paulo a Tito, quando ele exorta Tito a orientar os ministros do evangelho no sentido que fossem apegados à palavra fiel, de modo que tivessem poder,
assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. E essa é a orientação do apóstolo Paulo, não simplesmente não rejeitar naquele contexto, vamos pensar naquele contexto, mas submeter a teste, submeter a prova, sob pena de estar apagando o Espírito, atrapalhando a obra do Espírito Santo na sua vida, e então, julgando com os critérios bíblicos e demonstrando ser genuína a mensagem, então, apropriar-se dela e praticá-la na sua vida, como palavra de Deus para a condução da sua vida. E, finalmente, a última declaração, meus irmãos, do apóstolo Paulo, é o outro lado da moeda. Bom, e se não for verdadeiro? Algumas pessoas, alguns intérpretes, querem entender esse versículo 22, no sentido geral, né? No sentido de abster-nos de toda forma de mal. Claro que nós somos, a Bíblia nos ensina a fugir de tudo que é mal, de tudo que é forma de mal. Mas evidentemente que o contexto aqui aponta, e praticamente quase todos os bons intérpretes concordam com isso, o contexto aqui aponta para mal no sentido de falso, no sentido de não genuíno. O resultado negativo do teste mencionado no início do versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. A nossa tradução não mostra como as palavras reter e abster-se estão muito próximas na língua original. A mesma raiz é utilizada, apenas utiliza-se prefixos diferentes para denotar essa atitude oposta. Submetemos a teste. É genuína a palavra? É. Pois então nos apropriamos dela, guardamos, retemos como palavra de Deus. Não é genuína? É falsa? É má? Então nos abstemos dela, fugimos dela, não queremos nada com ela, nos separamos dela, seja de que tipo for ou de que natureza for. A palavra aqui traduzida por forma, muito bem traduzida na nossa Bíblia, e não por aparência, como também poderia ser traduzida a palavra, denota que aqui a admoestação não é no sentido de fugir ou abster da aparência do mal. Nós devemos, como crentes, também fugir da aparência do mal, mas é no sentido de fugir e nos abster de toda sorte, de todo tipo de mal profetizado. A ideia aqui, meus irmãos e irmãs, é no sentido de que não importa se é um mal teológico, se é uma declaração teológica falsa, nós temos que fugir disso. Não importa se é uma declaração teológica, uma declaração no sentido ético, moral, nós temos que fugir disso. Não importa se o profeta, o tipo de natureza da palavra profética que ele está transmitindo, se diz respeito à escatologia, como foi tratado aqui na carta, se diz respeito àqueles desordenados, se não for genuína, nós devemos fugir dela, devemos nos abster dela, nós não temos nada a ver com esse tipo de coisa e devemos nos distanciar, devemos nos afastar, devemos rejeitar mensagens proféticas que não se demonstrem genuínas através da aplicação dos testes que a palavra de Deus nos oferece, seja acerca do seu conteúdo, da qualidade do seu conteúdo, seja acerca do seu cumprimento, seja acerca da conduta ou do caráter dos profetas. Meus irmãos, eu quero apenas concluir a passagem é relativamente pequena, mas ela não é uma passagem tão simples para a gente tratar e abordar
com o propósito de deixar claro o sentido do texto e aplicá-lo de maneira adequada, eu quero apenas concluir extraindo daqui algumas lições, não para a igreja de Tessalônica naquele primeiro século, mas para nós hoje. E o correspondente hoje da profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mais próximo, sem dúvida alguma, é a pregação do Evangelho, a proclamação da vontade de Deus, o anúncio da vontade de Deus em termos daquilo que lemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, em termos de edificação, de exortação e de consolação. Os ministros da palavra são os correspondentes contemporâneos dos profetas do Novo Testamento. Nós a quem Deus comissionou, chamou e preparou como para sermos seus porta-vozes, os seus arautos, somos os correspondentes mais próximos e legítimos dos profetas do Antigo Testamento e do início ali da história da igreja. Cabe a nós anunciar a vontade de Deus. Cabe a nós, de forma profética, como alguém que fala em nome de Deus, colocado entre Deus e os homens, declarar a sua vontade, anunciar a sua vontade, pregar a sua vontade, proclamar a sua vontade, revelada na sua palavra, em nome dele nos levantando e dizendo, assim diz o Senhor. E então anunciarmos a vontade de Deus e pregarmos a vontade de Deus com a autoridade que a nossa comissão nos confere, ensinando e proclamando, anunciando a vontade de Deus, porque a pregação da palavra de Deus é de fato palavra de Deus. E meus irmãos, essa passagem nos ensina que o crente não deve desprezar a pregação do Evangelho. O crente não pode menosprezar a importância e a relevância da pregação da palavra de Deus, dos anúncios da vontade de Deus revelada na sua palavra por aqueles que Deus chama e comissiona para tal. Por meio da pregação fiel da palavra de Deus, Deus mesmo fala pelo seu Espírito Santo, revelando a sua vontade ao seu povo. A pregação do Evangelho, como tivemos já a oportunidade de considerar outras vezes, é o principal meio de graça. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus também edificar a sua igreja pela loucura da pregação da palavra de Deus. E o crente, a pior coisa que o crente pode fazer é desconsiderar a pregação da palavra. Não dar o valor devido à pregação do Evangelho. Infelizmente, isso tem acontecido no meio evangélico. A pregação tem sido absolutamente desvalorizada. Tanto é que nos cultos públicos, uma parcela ínfima do tempo, muitas vezes, é concedida à pregação, e uma parcela, muitas vezes, enorme do tempo é conferida a outras atividades do culto. Há casos até em que o culto dispensa a pregação, em que não há pregação do Evangelho. Isso reflete exatamente essa pouca importância que os crentes muitas vezes dão à pregação da palavra de Deus, e no contexto em que nós vivemos, na nossa compreensão, em que o ofício profético era um ofício temporário e o ministério da palavra é um ofício permanente na igreja, a aplicação adequada, correta, legítima dessa passagem, especificamente dessa exortação, não desprezeis profecias, em termos de não desprezarmos a pregação do Evangelho como o meio mais excelente através do qual a sua graça é comunicada, seja para a salvação, seja para a edificação da igreja, para a promoção do seu reino e para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. O que, meus irmãos, precisamos destacar não significa aceitar mecanicamente ou passivamente
ou acriticamente aquilo que aqueles que se levantam em nome de Deus como ministros, como eu faço aqui a cada domingo, anunciam e pregam. Os irmãos são responsáveis pelo seu coração, pela sua alma. E cabe a cada um dos irmãos e irmãs sempre julgar e avaliar à luz da palavra de Deus, como fizeram os bereanos, para ver se as coisas são de fato assim. Independentemente de quem anuncia, de quem pregue a palavra, é nosso dever sempre avaliarmos e submetermos ao crivo das Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Se a cristologia é bíblica, se a soterologia é bíblica, se a mensagem se encontra em harmonia com a vontade de Deus, se de fato representa aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e até se os frutos do caráter do pregador estão de acordo com aquilo que está sendo anunciado e pregado. Somos pecadores, é verdade, jamais estaremos à altura da vontade de Deus, mas as nossas obras não podem desacreditar a nossa mensagem, a nossa pregação. Essa é a atitude correta, essa é a atitude adequada diante da pregação do Evangelho, e essa, eu entendo, meus irmãos, é a aplicação legítima e apropriada dessa passagem bíblica. A pregação deve ser considerada lá em cima, é Deus nos falando, é o Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade do pregador, anunciando a sua vontade, ensinando a sua vontade e aplicando a sua vontade ao seu povo. Mas isso não significa, eu ressalto mais uma vez, que essa palavra deva ser recebida de maneira passiva, crítica e refletida. Não, os irmãos não estarão errando se sempre passarem no crivo aquilo que ouvem. E os irmãos, no contexto pentecostal, certamente não estarão errando se estiverem avaliando os espíritos e estiverem provando a mensagem ao pregador para ver se as coisas são de fato assim. E se a mensagem passa no crivo, passa no teste e é então aprovada. As Escrituras, meus irmãos, são o modelo com relação ao qual tanto a pregação como o pregador devem e precisam ser sempre avaliados. O que é falso, o que é mal, seja em termos doutrinários, teológicos, que não representam a revelação das verdades de Deus, ou em termos morais que não representam a vontade de Deus para a nossa vida, deve ser rejeitado. Mas aquilo que é bom, aquilo que for provado genuíno, aquilo que for manifestado em harmonia e em acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, deve ser obedecido como vox Dei, como a voz de Deus, como a palavra de Deus, como a vontade do Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para a nossa instrução, conforto, exortação, encorajamento, edificação, para que então o nome de Deus seja honrado e glorificado. Quero concluir, meus irmãos, ressaltando que tanto a aceitação da pregação falsa, como a rejeição ou desprezo da pregação genuína, sufocam a ação do Espírito Santo de Deus no crente, apagam o Espírito Santo de Deus, prejudicam as ações, as operações vivificadoras, purificadoras, iluminadoras do fogo do Espírito Santo de Deus no coração do crente. Se aquilo que é mentiroso, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, mas é anunciado em nome de Deus, seja por supostos profetas ou por ministros do Evangelho, e representa o engano, o erro, o que é falso, for aceito e absorvido pelo crente, ele não será vivificado por isso. Não há carvão que arda como brasa viva através de mentiras. Não, e não há pecado que seja revelado, e não há santificação que seja promovida através de palavras enganosas e mentirosas que não representam a vontade de Deus.
E jamais haverá iluminação e compreensão e discernimento e entendimento espiritual através daquilo que é descrito como mal, aquilo que é falso, aquilo que não é genuíno, aquilo que não representa a vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas também o espírito é apagado quando aquilo que é verdadeiro e é anunciado, a palavra de Deus genuína e é provada e representada como de fato verdadeira, não é aceita e não é absorvida, e nós não nos apegamos a ela e apenas ouvimos como ouvintes negligentes que não podem ser descritos como operosos praticantes daquilo que representa a vontade de Deus para a nossa vida. Nesses dois casos, o resultado não é vivacidade, mas é mornidão, é cinza apagada. Não é santificação, mas é pecado, é impureza. E não é discernimento, iluminação, compreensão, entendimento, maturidade espiritual, mas é trevas, é ignorância, e que de maneira recíproca conduz ao pecado, que conduz à ignorância e que conduz à mornidão e que pode representar um desastre espiritual na nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Não apagueis o espírito, ouçam com atenção a pregação do Evangelho, não desprezem a pregação da palavra de Deus, mas julguem todas as coisas, vejam se de fato é bom, e aquilo que representa a vontade de Deus revelada na sua palavra, a isso os irmãos se apeguem, e aquilo que não representar, os irmãos rejeitem e lancem fora, seja em termos teológicos ou em termos éticos ou morais, qualquer forma de falsificação da palavra seja rejeitado para o bem dos irmãos, para o bem da igreja e para a honra e para a glória do nome do nosso Deus.